olha, o envelhecimento é inevitável, né, minha gente? Faz parte da vida, não dá para se livrar dele. Mas mesmo sendo algo bem natural, para todos nós, muita gente desconhece os direitos da pessoa idosa. O Estatuto da Pessoa Idosa, por exemplo, foi criado há mais de 20 anos. Mas para que ele seja bem aproveitado e os direitos efetivamente garantidos, é importante que as pessoas se informem a respeito, né? Assunto para a gente entender agora no quadro Seu Direito. E aqui no estúdio, para conversar com a gente sobre esse assunto, eu recebo o advogado, professor universitário, Dr. Donato Henrique. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Bruna. É um prazer estar aqui para conversar com seus telespectadores. Prazer é nosso, né? Direito da pessoa idosa é o assunto hoje aqui no Mulher Demais e claro que você pode e deve participar enviando suas perguntas para o WhatsApp do Mulher Demais. Então não perde tempo, o que você quer saber? Aproveita que tem especialista por aqui, manda sua mensagem no 991050400 em tempo real, ao vivo. A gente vai conversando por aqui também. Antes de qualquer coisa, doutor, a partir de que idade uma pessoa é considerada idosa? Explica pra gente. A nossa legislação, ela entende que o idoso é considerado a partir dos 60 anos de idade. Porém, nós temos uma série de aspectos que levam a legislação a definir as condições eventuais do idoso verdadeiramente. Nós podemos entender, inclusive na Europa já há um entendimento, que existem idosos sênior e idosos júnior. O idoso a partir de 80 anos e o idoso abaixo de 80 anos. Então, os direitos dessas pessoas, eles eventualmente são preservados na sua integralidade. Certo. Entretanto, quando a idade vai avançando um pouco mais, eles vão gozando de outras prioridades. Até porque as necessidades mudam, né? Não dá para colocar todo mundo no mesmo rol, na mesma seara, porque as necessidades vão mudando ao longo do tempo. E nós estamos envelhecendo cada vez mais, o que é ótimo também, né? Exatamente, Bruna. Na verdade é o seguinte, por incrível que pareça, não sei se você sabe, mas na Paraíba nós temos a terceira população em níveis proporcionais do Brasil com mais de 100 anos de idade. Olha! Nós temos cerca hoje de 1.400 pessoas acima de 100 anos de idade na Paraíba. Vivendo aqui no estado. Vivendo aqui no estado. Bom então, saber. isso é uma coisa muito interessante, é muito importante e é preciso que nós possamos pensar em políticas públicas, em chamar a atenção da sociedade, das pessoas, para a salvaguarda dos interesses desses idosos. Sem dúvida, né? Uma demanda constante. A gente separou aqui algumas telas, enquanto você vai encaminhando sua pergunta para a gente no WhatsApp do Mulher Demais, mas para deixar o nosso quadro Seu Direito mais didático para você entender, vamos deixar ele em tópicos, né? Porque fica mais fácil para todo mundo entender. Em casa a gente vai setorizando as temáticas quando o assunto é direito da pessoa idosa. Solta aí a primeira telinha com o primeiro tópico que, inclusive, chama muita atenção porque gera muitas dúvidas, que é a questão da aposentadoria. Doutor Donato, é direito de toda pessoa idosa a aposentadoria? Explica isso pra gente. Pois é, na verdade, a pessoa idosa, ela necessita ser um contribuinte. É um contribuinte que, naturalmente, em regra, no nosso país, é do Instituto Nacional de Seguridade Social, do Certo. INSS, mas é necessário que a pessoa, mesmo adquirindo os 60 anos de idade, ela preencha alguns requisitos, hoje não mais apenas a idade, mas é necessário uma série de outros aspectos, por exemplo, o período de contribuição, que há uma divergência, inclusive, entre o período exigido para as mulheres e o período exigido para os homens. Sim. E também tem uma série de outros aspectos. Então, o que é importante para todas as pessoas? É tentar se vincular o quanto antes possível ao nosso sistema de previdência. Sim. Quanto antes, mesmo que você seja um profissional liberal, você faz Uber, você é um mototaxista, e aí você começa a recolher o seu INSS,
para que quando você alcance uma determinada faixa etária, você possa fazer jus a esse benefício. Entretanto, Bruna, é preciso observar que também há outros tipos de aposentadoria. Eventualmente, você pode ser aposentado por invalidez, Sim. tá certo? Sim. Então, tem uma série de aspectos que é preciso a gente levar em consideração, porém, o mais relevante é que todas as pessoas que tenham o interesse, naturalmente, de se aposentar, Sim. que comecem a contribuir o quanto antes. Muito bem, vamos para mais um tópico aqui na tela do Mulher Demais. Acompanha aí junto comigo. Vamos aí, pode colocar. Isenção de impostos. Como é que fica essa situação para essa parcela da população também, doutor? Esse é um aspecto extremamente interessante. A nossa legislação, ela já deixa estipulada, já deixa definida as isenções e os idosos fazem jus a várias delas, mas não significa, mais uma vez eu digo, não significa dizer que há uma regra geral. Sim. O fato de você adquirir a condição de idoso, passou de 60, chegou a 65, não vai mais pagar imposto, não é isso, tá? É claro que você pode gozar de alguns benefícios, você pode gozar de algumas prerrogativas, mas isso não significa dizer que necessariamente o fato de você ser idoso, você não paga mais imposto. Você sabe, todos nós sabemos, que há uma tributação sobre tudo que nós consumimos, Sim. né? Todos os produtos, todos os serviços que você consome, você naturalmente está pagando o imposto. E mesmo sendo uma pessoa idosa, não estamos livres Exatamente, disso, né, doutor Donato? exatamente. Tem mais uma telinha para a gente acompanhar. Solta aí mais um tópico. Vamos lá. Por que a gente colocou essa tela da relação dos filhos com pais idosos? Porque a gente sabe que os pais têm a obrigação de cuidar dos filhos, de prover o sustento, a educação, a saúde. Mas e quando essa relação inverte, né? Os filhos com pais idosos têm alguma responsabilidade, alguma obrigação nesse sentido? Tem absoluta responsabilidade. Naturalmente que essa responsabilidade, ela está colocada quando aquele pai, aquele genitor, ele é hipossuficiente. Certo. Tá? Então o filho fica obrigado a custear as suas despesas, a auxiliá-lo não apenas materialmente. Essa questão de alimentos, essa questão de manter o idoso, manter o pai, manter a mãe, é uma questão muito complexa, mas que é de responsabilidade, sim, inicialmente dos filhos, e pode se estender a outras pessoas, mas os filhos têm a obrigação de custear o sustento dos seus pais, claro, desde que eles não tenham condições. A gente tem até uma pergunta que chegou aqui no WhatsApp do Mulher Demais. Vamos soltar aqui na nossa tela para você acompanhar junto com a gente e interagir também através do 991050400. Bom dia, uma idosa aposentada que não quer morar com os filhos, ela tem 79 anos. Vive sempre fora de casa, andando nas ruas, se recusa a ter um cuidador. O que fazer? Os vizinhos estão cobrando dos filhos, mas é uma opção dela. O que fazer nessa situação aí, doutor? Pergunta muito interessante. Interessante e não é incomum, não, né? De jeito nenhum. Muito pelo contrário. De jeito nenhum. É o seguinte, as pessoas, cada uma tem o seu direito de fazer as suas opções. Sim. Né? Então, quando você está no exercício dos seus direitos civis, quando você está em condições de gerir a sua própria vida civilmente falando, você pode fazer essa opção, ainda que você esteja correndo riscos. Entretanto, volto a dizer, há uma responsabilidade dos parentes e quero dizer mais, Bruna, não é apenas dos parentes. Essa responsabilidade é estendida a todas as pessoas. A sociedade, os né? vizinhos que tenham conhecimento, que tenham um idoso que está em situação de risco, eles são obrigados a denunciar, eles são obrigados a chamar os órgãos protetivos, o Ministério Público, tá certo? Para que essa pessoa não acabe sofrendo um dano irreversível, Sim. que pode inclusive ser a morte. Tá? Então essa opção de não querer cuidador, de não querer, em regra,
os idosos muitas vezes têm essa opção. E a independência, né? Mas é uma escolha também, doutor? Mas essa independência é uma escolha relativa. Sim. O idoso pode fazer isso sim, é um direito dele, entretanto, desde que ele não esteja colocando em risco a sua própria vida. Sim. Daqui a pouquinho a gente retoma aqui com o quadro Seu Direito. Tem dúvidas sobre os direitos das pessoas idosas? Vai mandando aí pra gente no 991050400. É o WhatsApp do Mulher Demais. E ainda hoje uma novidade com o doutor Donato. Daqui a pouquinho ele conta pra gente, viu? Volto já, viu, doutor? Ok.